Bruno Silva caindo pra cima e uma análise sobre essa lesão de Pedro. Esse daqui é o Giro de Notícias número 118. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Como você já percebeu, mudei um pouquinho a abertura, mas eu continuo sendo o Gabriel Amaral e este daqui continua sendo o canal Raiz Tricolor. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto, e duas notícias que mexeram bastante nessa segunda-feira aí com o noticiário sobre o Fluminense. Sabe como que eu fiquei sabendo dessas duas notícias? Antes mesmo de eu acessar os sites e etc, pelo aplicativo que está patrocinando este vídeo, OneFootball, o aplicativo de notícias, um aplicativo de futebol. Tem tanta função que não dá pra falar que é de notícias, que é de jogo e etc, não. Uma das funções legais é justamente essa de notícias. Ó, eu recebi aqui, ó, Fluminense revela a extensão da lesão de Pedro e Internacional negocia com o volante do Fluminense. Ou seja, recebi as duas principais notícias do dia no meu celular. O link tá aqui na descrição pra você baixar, você clica nele e baixa, beleza? Seguinte. Primeiro vamos falar de Bruno Silva, né, que é um assunto aí mais simples de ser lidado. O Internacional aparentemente negociou com o Bruno Silva, o jogador só tinha contrato até dezembro desse ano com o Fluminense, e ele e o Fluminense entraram num acordo para rescisão, né? Bruno Silva queria ir pro Inter, e o Fluminense Bruno Silva já não estava sendo utilizado, né? Provavelmente recebeu um ok de Fernando Diniz que não adiantava brigar com o jogador, até porque o Inter não ia pagar pro Bruno Silva, e o Fluminense também não valia a pena brigar por um jogador que ia ficar no banco de reservas e pagando salário até o final do ano. Sobre essa não utilização, né, de Bruno Silva, a gente que reclamou muito no início do semestre, mas é algo que eu vinha destacando isso, algo de bom de Fernando Diniz nos últimos jogos, né, nos últimos tempos, na verdade, de que ele não tinha jogador de estimação. Ele ficou ali um bom tempo com o Bruno Silva, a gente já reclamava, ele deu mais algumas chances, porém, olha só, desde o jogo contra o Grêmio, né, que foi aquele jogo que ele se machucou, mas atuou os 90 minutos, desde aquele jogo esse que foi disputado no início de maio, ele só atuou 90 minutos contra o Vasco e só entrou em outras duas partidas, que foi nas duas contra o Peñarol, mesmo assim entrando só no finalzinho do jogo. Ou seja, ele realmente virou um reserva pouquíssimo utilizado. E sobre a passagem de Bruno Silva pelo Fluminense, eu confesso que eu, assim como alguns, não vou dizer a boa parte não, mas acho que metade aí dos tricolores se decepcionaram, né? Porque a gente ainda tinha muito a imagem dele do Botafogo, que eu, nesse momento, começo a colocar em xeque se foi isso tudo mesmo, ou se foi um desvio da cobertura. A gente sabe que o Botafogo sofre do mesmo problema que a gente, da galera que não assiste jogo, mas comenta sobre, né? De ver aquele time do Botafogo nas quartas de final da Libertadores e ter que escolher um jogador para representar aquela campanha e ser o extremamente elogiado, e foi Bruno Silva. E aí, ou seja, Bruno Silva seria uma criação, né? Esse mito Bruno Silva seria uma criação da mídia. Começa a colocar em xeque tudo isso porque a passagem dele foi desastrosa pelo Fluminense. E sobre a saída dele, aí você lê a notícia, né? Você vê que o cara tá indo e já deve ser inscrito nas quartas de final da Libertadores pelo Internacional, né? Aí, assim, pode ter duas opções aí pra acontecer. Número um, ou o Flamengo se aproveita disso, caso o Bruno Silva entre jogando parecido com o que ele jogou no Fluminense e passe pelo Internacional, ou então o Inter elimina o Flamengo, vai até a final, é campeão, e Bruno Silva termina o 2019 dele sendo campeão da Libertadores. Voltando ao Fluminense, pra posição de Bruno Silva, a gente começa a ficar um pouco complicado, na verdade, do meio pra trás, porque a gente viu chegando bastante jogadores de frente, etc. Porém, olha só o problema, né? O time de Fernando Diniz tem jogado só com Alan, titular, né? Um único volante ele titular. Ainda tem Caio Henrique na lateral esquerda, que dá pra gente dizer que ainda é volante, mas pra posição dele, né, dos que estão no banco ali, a gente tem ainda Ayrton, Yuri, Dodge e Zé Ricardo, que não joga desde a estreia lá do ano, na verdade no início do ano lá contra a Portuguesa, e aparentemente ainda tá treinando, né? Não foi transferido, não conseguiu nenhuma negociação por ele o Fluminense. Ou seja, olha as opções. Yuri, que desses quatro eu considero a melhor opção, mas Yuri, Ayrton, Dodge e Zé Ricardo. O Fluminense tem problemas na cabeça de área. E a gente sabe que cabeça de área é do sistema defensivo, primeiramente, e é o principal problema do Fluminense nesse ano. Passando para a segunda notícia do vídeo, vamos falar sobre a lesão de Pedro. Como eu falei lá na abertura, é uma análise da lesão de Pedro, mas antes, a notícia. Pedro sofreu uma lesão no jogo contra o Atlético Mineiro, uma lesão muscular na coxa, no músculo posterior da coxa direita, uma lesão que ficou entre o grau 1 e 2, ou seja, uma lesão
falando de lesões musculares, né, que normalmente tem um tempo ali considerável de demora para voltar, é uma lesão entre a pequena e a média. E segundo a matéria do Globoesporte.com, o tempo de recuperação para uma lesão dessa seria em torno de 3 semanas. Isso quer dizer que Pedro fica de fora do jogo contra o CSA no domingo agora, da ida e da volta contra o Corinthians pela Sul-Americana, e talvez tenha uma chance de jogar o jogo contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar que nesse meio tempo o Fluminense também teria um outro jogo pelo Brasileirão, que era contra o Palmeiras, que seria o jogo que estaria entre os 2 jogos contra o Corinthians, porém esse jogo teve que ser adiado por causa de conflito de datas entre Sul-Americana e Libertadores. Fluminense e Palmeiras só vão jogar lá dia 10 de setembro. Eu cheguei a escrever um tweet e tava pensando sobre isso nesse final de semana, e eu acredito que eu tenha falado sobre isso na análise entre Atlético Mineiro e Fluminense, né, na análise pocket de Atlético e Fluminense, sobre a questão de Pedro e de João Pedro. É nítido pra mim que João Pedro, jogando como centroavante, né, coisa que ele não faz ali desde antes da Copa América, ele rendeu muito bem na temporada. Foi um grande centroavante ali entre aquela partida contra o Cruzeiro, que ele entra, né, os 4-1, e a partida contra a Chapecoense, né, que ele já tá jogando como centroavante também, mas aí contra o Ceará ele volta jogando aberto na ponta. E a gente ainda vai lembrar de jogos em que ele entrou e se deu muito bem, como contra o Flamengo também, naquele 3-2 que a gente perdeu jogando com o time reserva. Então, pelo menos pra mim, essa lesão de Pedro, e aí foi o que eu comentei, é muito duro de falar isso, mas ela resolve e ajuda o Fluminense a resolver uma sinuca de bico. Pedro não vinha bem, isso fica claro pra mim. Ele meteu um gol contra o Ceará, ele meteu um gol, pra mim, um gol que mostra a qualidade que ele tem contra o Vasco, porém é fato de que ele não estava rendendo o que se esperava. Não sei se o esquema, do jeito que o Fluminense estava jogando, enfim, isso é um fator que precisa ser analisado mais de perto, mas o fato é que Pedro não estava rendendo. E nesse período em que o João Pedro andou machucado, né, que foi a resolução, as grandes resoluções dos problemas da temporada têm sido feitas com lesões, né? João Pedro vinha mal na ponta, se machucou, não jogou contra o Vasco, o time deu uma crescida ofensivamente nesses últimos jogos, e agora quando o João Pedro volta, Pedro se machuca principalmente para ele jogar como centroavante. O time melhorou. Contra o Atlético Mineiro ficou nítido que João Pedro participa mais do jogo até do que Pedro, justamente por causa da mobilidade que ele tem, um pouco mais do que o atual camisa 9 do Flu, e resolve a sinuca de bico. Porque se Pedro não estava muito bem, o caminho normal, né, de qualquer clube é, o reserva estava bem, se machucou, mas o reserva volta e Pedro vai pro banco, normal. Os dois são moleques de Xerém e tal, enfim, tudo show. O problema é que a sinuca de bico ali entre Fernando Diniz e Mário Bittencourt é porque o Mário Bittencourt precisa vender Pedro, o Fluminense precisa vender algum jogador para fechar o ano. E aí, como que você vai fazer o cara que você tá querendo valorizar para poder vender colocando ele no banco? É difícil. Porém, como que você vai querer valorizar o cara e cada vez você coloca ele mais pra jogar e ele joga mal, ou até mesmo ele joga bem, mas o time perde, e aí você valoriza o cara, vende, fecha esse ano, mas ano que vem tá na Série B. Então é uma sinuca de bico muito complexa, não existe a resposta certa, o nome disso é paradoxo. Paradoxo, não existe a resposta certa. Você pode opinar uma coisa, não, prefiro que bote Pedro no banco, segura, porque ano que vem de repente ele rende bem jogando, né, João Pedro já foi embora, e aí consegue uma venda boa nele. Ou então inverso, não, coloca Pedro pra jogar logo, que tenta vender por qualquer valor, que os pontos a gente recupera depois. Não existe a resposta certa. Porém, essa lesão soluciona isso. João Pedro volta, Pedro não tá no banco, né? É uma lesão muscular. No Brasil a gente joga muitos jogos em sequência, enfim, tem várias desculpas. O problema disso pra mim é que, na minha lógica, né, quando eu cheguei a escrever o tweet sobre isso, eu falava que o ideal era que Pedro voltasse contra o primeiro jogo contra o Corinthians e que a notícia fosse que ele ainda não tá 100%, etc, e que ele ia ficar no banco para João Pedro. Por quê? João Pedro ainda é um jogador de 17 anos. Acredite você ou não, ele tem 17 anos e ele vai oscilar muito. Então pode ser que num desses jogos contra o Corinthians seja um dos jogos de oscilação baixa dele, né? E é normal, todo jogador acontece isso, ainda mais com 17 anos. E aí a gente teria Pedro no banco, que para uma bola ali, um escanteio, um cruzamento ali da intermediária, é um jogador excepcional. Com ele fora dos dois jogos contra o Corinthians, por mais que a gente tenha a adição de Nenê e Wellington Nem, a única opção que a gente teria ali para poder alterar alguma coisa, caso João Pedro não possa jogar ou esteja muito mal, é colocar Johnny para centroavante, que é algo que me agrada, mas a gente pede Johnny na ponta. Enfim, não se esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e
de comentar aí também a sua opinião sobre a saída de Pedro, a saída de Bruno Silva, a lesão de Pedro, enfim. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.